bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Voltamos aqui para falar um pouco mais sobre os galeses e trouxemos ele de novo, o Wallace. Olá, Wallace, como você está? Olá, Stephanie, tudo bem aqui? Espero que tudo bem seja por aí também. Sim, tá tudo bem. Que Bom, bom. vamos falar um pouquinho, hoje, em específico, do oráculo dos galeses. Eles tinham oráculo, como funcionava isso? Bom, antes de tudo, a gente tem que entender que os galeses, eles faziam parte de um ramo específico da cultura céltica, que eram os chamados britônicos, que eram os celtas que habitavam a Grã-Bretanha, em grande parte da ilha, e que muitos incluem, inclusive, os pictos, que viviam no norte da Escócia, e mais posteriormente dariam origem aos galeses, aos córnicos e aos bretões da Bretanha armoricana, que seria a região da Bretanha francesa. E, historicamente, nós temos registros de uma utilização oracular entre esses povos britônicos de uma forma muito mais espontânea do que normalmente se espera no meio pagão. Assim. Eles não tinham um sistema fechado de oráculos que, como é o caso do tarô, as runas, ou como se convencionou fazer com Owen da Irlanda. As formas oraculares mais conhecidas entre os celtas britônicos eram principalmente a observação de aves, a observação de portentos, como chuva, sol, a posição do vento, a forma do vento, migrações animais. Um dos melhores exemplos que a gente conhece é quando a rainha Búdica, antes da sua última batalha contra os romanos, ela solta uma lebre, que seria o símbolo de Andrasta, a deusa da vitória, que em galês era conhecida pelo nome Andred, e a solta no campo para verificar os oráculos. E a lebre sai correndo na direção dos romanos. Talvez haja uma discrepância de leituras aí, mas Boudica interpretou isso como um sinal de vitória, enquanto ela perdeu essa luta, então provavelmente o sinal era que Andrasta estava levando a vitória para o lado romano. Mas eles não tinham, que nós sabemos, um sistema fechado de oráculos, a não ser um que é bastante polêmico, que eu vou falar um pouco aqui para, para ilustrar esse assunto, tudo bem? Vamos lá. Esse oráculo ele é chamado Coelbren Iberd, que seria Coelbren dos Bardos. Como as runas, como Oan, ele é um alfabeto, um alfabeto de sinais, na qual cada caractere, cada letra tem um significado específico. Por que ele é polêmico? Porque nós não sabemos é, o quão autêntico ou o quão antigo ele é. Os nossos registros sobre o Coelbren, eles surgem a partir mais ou menos do século XVIII no país de Gales.
E eles surgem em manuscritos de um bardo galês chamado Taliesin Williams, que era filho do famoso Edward Williams, ou melhor conhecido, Iolo Morgannwg. E Mas Iolo, nem por isso tira a validade do oráculo. Vamos sempre lembrar disso, não. Ah, não, não, sim, sim, né? sim. Como oráculo, ele é bastante. Tem alguns oráculos Não, não, mais não. recentes. Sim, sim. Como oráculo, ele é bastante eficiente. Ele é um oráculo bastante funcional como ferramenta mística, como ferramenta prática, ele é totalmente funcional. Isso não há nenhuma dúvida. O grande problema é que o Iolo, o pai de Taliesin Williams, ele era, ele era conhecido por ter sido um dos grandes valorizadores da cultura galesa no seu tempo. Uma cultura que, na época dele, estava em declínio muito e muito rápido, principalmente a língua. E Iolo fez muito pela manutenção da língua e da cultura galesa. O que algumas pessoas questionam é os seus métodos para isso. Por quê? O Iolo ele, ele foi conhecido por ser um grande estudioso das tradições do país de Gales. Ele conhecia manuscritos, ele conhecia as histórias de bardos galeses antigos, até de tempos muito anteriores a ele, do século XII, do século talvez até anterior a isso. E, e com isso ele tinha um grande conhecimento sobre as crenças, as tradições e o pensamento do país de Gales. O problema é que para ele isso não era o bastante. E onde ele achava que faltava alguma coisa, ele não hesitava em deixar a inspiração fluir. Vamos usar esse termo. E não existe nada de errado com isso. Você pode sempre ter as suas ideias e ter o seu pensamento. O problema é que o Iolo ele não fazia isso. Ou melhor, ele não dizia isso. Ele dizia que essas ideias vinham de manuscritos antigos que ninguém mais teve acesso, principalmente escondidos na biblioteca do castelo de Raglan, no país de Gales. E ficou descoberto que muitos desses manuscritos realmente não existiam. Eram coisas da cabeça do Iolo. O problema é que o Iolo ele era tão bom no que ele fazia que até hoje nós pegamos o trabalho dele e não sabemos discernir direito o que era invenção dele e o que era realmente antigo. Se ele pelo menos tivesse nos ajudado, assumindo a autoria do que era a invenção dele, mas ele não fez isso. Então nós temos aí um grande problema na questão das tradições galesas compiladas pelo Iolo. Ele, nós não sabemos exatamente. Ele tem um sistema espiritual que é utilizado até hoje integralmente por ordens druídicas do Renascimento. E é espiritualmente muito, muito válido. Não há como dizer que não. Mas nós gostaríamos de ter mais clareza sobre o que foi que ele inventou e o que foi que ele criou, o que foi que veio de algo anterior.
e entre eles está esse alfabeto, o Coelbren, que apareceu em manuscritos feitos pelo filho dele, mas que sabemos que são anteriores, provavelmente se devendo ao trabalho do próprio Iolo. Como você disse, como oráculo, como ferramenta oracular, como ferramenta mágica, não há dúvidas sobre a possibilidade de uso do Coelbren. Nenhum problema. Nós só gostaríamos mesmo de ter uma certeza sobre de onde ele veio. Se ele veio da cabeça do Iolo ou do, do, de um passado mais distante, que é o que tanto ele quanto o filho dele alegavam nos seus manuscritos. Sim. Hoje em dia, tem como eu aprender o como fala? Coelbren. O Coelbren? Coelbren. Existe Coelbren. existe aulas, existe um método para que eu possa... Existe. Inclusive, existem druidas no Brasil que o conhecem bastante bem. Eu o conheço por cima, vou admitir. Mas existem druidas no Brasil que o conhecem bastante bem. A gente vai... Eu deixo nas indicações depois de aulas. Depois você fala algumas pessoas que conhecem. Um deles é o Hugo César Gondim, do Mato Grosso do Sul. E Belo Horizonte? E Belo Oeste. Ele também é uma pessoa que domina bastante o Coelbren. Mas do Belo Oeste a gente já imaginava. E como você vê, né, essa adaptação desse oráculo atualmente? Como eu vejo, eu não tenho nenhum problema com quem o utiliza, principalmente quando essa pessoa é mais ligada às tradições do país de Gales. Eu não tenho problema com o que cada pessoa faz. A única coisa que eu gosto é de pingos nos is, assim. Ela saiba pelo menos o que está falando, vai, digamos assim. Exato. Assim, por exemplo, tem uma base. Assim, por exemplo, se alguém fala, eu utilizo o Coelbren nas minhas práticas, legal. Agora, se a pessoa me fala, eu utilizo o Coelbren como um alfabeto de 5 antes de Cristo, aí a gente já vai conversar. É uma outra história. A gente tem que saber que a gente não tem certeza sobre a origem do Coelbren e que ele pode ter nascido há 300 anos atrás, apenas. Essa é minha única restrição ao respeito do Coelbren, mas como oráculo ele é completamente rico, tão rico quanto as runas, podemos dizer, e como ferramenta mágica também ele é algo bastante... Tem uma origem, como que eu posso dizer? Tem uma origem mitológica ou não? Por exemplo, as runas foram criadas quando Odin fez sacrifício de ficar pendurado na Yggdrasil por 9 dias e 9 noites, caiu as runas. O Ogma pegou Esqueci o nome do negócio, quintalha? Bom, ele usava faca, né? Uma faca para entalhar a primeira bétula, e assim surgiu o Oa. Tem uma origem histórica ou não? Uma origem mitológica, digamos assim? Não. Não temos uma origem mitológica registrada a respeito do Coelbren. Pelo menos não que eu tenha visto, mas eu creio que não. Tá. Bom, acho que essa entrevista foi mais curtinha mesmo, só para a gente conhecer, né, se realmente tem um oráculo, se não tem, né, como funciona. E você volta para mais um vídeo, se você topar, né, claro. Claro. Mais uma
pergunta que eu esqueci. Tem onde comprar o oráculo? Olha, assim, se você olhar a forma do Coelbren, ele é muito semelhante às runas. Então, não, muito semelhante talvez seja exagero, mas tem uma semelhança. Então, aqui no Brasil, eu, se eu fosse procurar o Coelbren, eu pediria para algum artesão fazer. Entendi. Ou para alguém com talento para artesanato. Mas lá fora você tem como comprar. Aqui no Brasil eu nunca vi. Mas lá fora você tem como comprar. E normalmente sai os mesmos valores de qualquer oráculo. Sai meio uma pancadinha no frete, mas. Fazer o quê, né? Acontece. Uhum. Método de consagrar tem alguma coisa ligada com a cultura, a cultura galesa ou não? Consagra igual qualquer oráculo normalmente. Bom, eu utilizaria elementos da cultura galesa para consagrar algo que ainda é nativo da cultura galesa porque nasceu lá, né? Mesmo que Sim. não seja antigo, ainda nasceu lá e nasceu para a proteção da cultura galesa de certa forma. Então eu utilizaria métodos da, da cultura galesa, provavelmente pediria a iluminação a deidades da cultura galesa e dentre outras coisas. Assim. Acho que por enquanto é só. Uhum. Você volta com a gente para falar um pouquinho mais sobre a cultura galesa, se você topar, Certo. tá? Uhum. Sem E problemas. vamos deixar seus contatos e as coisas todas na descrição, Facebook, Instagram, etc. Tá? E Bom, também vamos deixar o Conselho de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, né? uhum. No qual o Wallace é o atual presidente. Estou correta? E sim, está. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Uhum. Então é isso, meus Eu bruxos. vou. Diga. Stephanie, antes, por favor, só um instante. Pode, claro. Sim, eu vou passar para você o, a página do Hugo César, onde você vai ter muito mais informação sobre o Coelbren, aí você pode colocar entre os links também, tudo bem? Sim, sim, coloco sim. Tá, tudo bem, então. Vou deixar indicações também do para quem pode ensinar a usar este oráculo. Vou colocar Uhum. o do Hugo César e o do Belo Horizonte. E Certo. Tudo ambos bem. me permitirem, né? Preciso falar com eles antes. Eu acho que nenhum deles vai reclamar de divulgação. Eu também acho que não, né? Mas é sempre bom perguntar antes. Uhum. Uma perguntada, né? Oi, posso divulgar a sua página? Não custa. E vou Pois deixar é. também e os grupos do Conselho de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Outra coisa Uhum. importante, gente, que eu não posso deixar de falar antes de terminar esse vídeo. Você tem interesse no druidismo? Você tem interesse na cultura celta? Em um âmbito geral, você quer achar o seu clã? Consulte o Conselho de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, tá? É muito importante isso. Acho que quem falou isso foi um dos primeiros vídeos sobre druidismo. Acho que foi o primeiro vídeo do druidismo. Foi na história do druidismo, com o D'Artagnan. O D'Artagnan que citou vocês. Então, Hum, reforço isso, tá? E também tem o Vamos de Carvalho, né? Que está estamos com. abrindo, que está abrindo o posso chamar de curso? Não é bem um curso. Nós chamamos de turma semente. É, Estamos que abrindo está agora. abrindo a turma semente para você que quer iniciar Uhum.
no druidismo, ter um conhecimento maior e se encontrar espiritualmente. Nós estamos Posso deixar iniciando também o uma link da. semente. Nós ficamos Posso com as. deixar, Opa, desculpa, Stephanie, pode falar. posso deixar também o link Claro, da semente, como que eu faço para participar, etc. Posso deixar tudo na descrição? sim, pode, nenhum problema. Tá bom. Eu que Então, agradeço. alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Sobre o Coelbren, não. Tá bom. Então a gente deixa para o próximo vídeo. Tá certo. Então é isso, meus bruxos. Um beijo. Blessed be e tchau!